E a decisão do prefeito já começou a provocar reação no meio artístico. Hoje à tarde, um grupo se concentrou na Praça Pedro II e protestou contra a destinação do Cine Rex para uma atividade fora da área cultural. Delson frequentou o Cine Rex quando criança. Na memória, boas recordações dos filmes assistidos no local. As recordações que eu tenho do Rex são essas, que a gente se reunia com a turma da rua. E a época de lançamento dos filmes dos Trapalhões, que primeiramente passava no Royal, vinha pro Rex depois. E a gente se juntava, vinha fazer fila aqui para assistir filmes, várias sessões dos filmes dos Trapalhões, né? E foram épocas boas, né? Na tarde desta terça, artistas e produtores culturais se reuniram em frente ao Cine Rex, todos com um pensamento em comum: a não aceitação da proposta de transformar o espaço em um ponto de apoio para os moradores em situação de rua. Ideia anunciada pelo prefeito Doutor Pessoa no primeiro dia de trabalho no Palácio da Cidade. A classe artística como um todo vê com grande preocupação essa notícia que saiu, porque, primeiro, o Rex ele é parte da memória afetiva e cultural de Teresina. Ele é um bem tombado pelo patrimônio estadual. Ele faz parte do inventário do IPAC, que é o Inventário do Patrimônio Artístico Cultural de Teresina, e ele tem que ter uma função cultural. Uma equipe da Prefeitura de Teresina esteve no Cine Rex nesta terça. A passagem foi rápida e ninguém concedeu entrevista. A classe artística reforça que não é contra o apoio aos moradores em situação de rua, mas acredita que há outros espaços mais favoráveis em Teresina para essa instalação. Além de ter lá um polo de saúde, que é bem próximo dos moradores de rua, né? Temos que lembrar também que o prédio do antigo INSS, INPS, na Praça João Luiz, ele está há décadas e décadas abandonado. Se assim fosse, poderia transformá-lo em mini kitnets, mini apartamentos. Caso a ideia permaneça, novas manifestações podem ocorrer. E o que a gente espera, no mínimo, da Prefeitura é uma sensibilidade para que esse espaço seja aproveitado para atividades culturais. Não sacrificar um dos principais equipamentos de cultura que a gente tem aqui em Teresina para fazer esse tipo de serviço social. E tem ainda a questão arquitetônica. Ao vivo, eu converso agora com a arquiteta Patrícia Mendes, que é conselheira do CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Piauí, e também coordenadora do Registro e Conservação do Patrimônio do Estado da Secretaria de Cultura do Piauí. Boa noite, Patrícia, tudo bem? Boa noite, Cláudia. Bom, aquele é um prédio de Art Deco que tem um grande significado arquitetônico para aquele conjunto cultural que é composto pela Praça Pedro II e que envolve teatro, centro artesanal, galeria do Clube dos Diários. Agora eu pergunto, o fato de ter a fachada tombada implica que há algumas diretrizes a serem seguidas na hora de ocupação do prédio? Perfeito, sua pergunta é maravilhosa. A gente tem que começar a falar um pouquinho que esses bens culturais, esses bens tombados, eles são protegidos. E sim, a questão, na verdade, não é só essa proteção ser de fachada ou não. Até porque, como a gente viu, né, na matéria que passou, ele não está protegido só pelo Estado, ele está protegido pelo próprio município através do inventário de proteção. Então, além disso, ele ainda está cercado por vários prédios protegidos. Então, acaba que esse tipo de proteção que a gente está falando, que de repente seria só da fachada, ele não vai acontecer. A gente vai ter que se preocupar com ele como um todo, né? Não dá para pensar nele isoladamente, que é a grande questão da arquitetura. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo, ele vem exatamente não só com a parte de fiscalização, mas com essa sensibilização de dizer, a gente não pode pensar no edifício isolado. A gente, arquitetonicamente e urbanisticamente, a gente tem que pensar no entorno. A gente está falando de um sítio histórico. A gente não está falando só do Cine Rex, está falando do teatro, está falando do centro de artesanato, da própria Praça Pedro II. E que medidas o CAU pode tomar para manter a preservação daquele prédio? O CAU, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Piauí,
juntamente, inclusive, com a Secretaria de Estado de Cultura, ao qual eu respondo também, né, através da proteção do patrimônio cultural do Piauí, a gente está aguardando, na verdade, a apresentação do projeto, porque, segundo a legislação estadual, a 4.515, esse tipo de intervenção, ela tem que ser acompanhada e aprovada pelo órgão competente, no caso, a Coordenação de Registro e Conservação da Secretaria Estadual de Cultura. Então, não é somente vou colocar os moradores no abrigo, primeiro, respeitar a legislação que existe e aí a gente dá continuidade a esse processo ou não. Então, para que fique bem claro, para que seja feito um projeto de adaptação daquele espaço para os moradores de rua, como pretende o prefeito, antes isso precisa ser aprovado pelo Conselho da Secretaria de Cultura do Estado. Exatamente, na verdade pelo órgão de patrimônio junto com o Conselho Estadual de Cultura. E aí é feito toda uma análise, não é uma coisa simples, né? A gente está falando da intervenção de um bem cultural, então sim, e também pelo próprio município, porque ele é inventariado, ele é protegido municipalmente também, além da praça ser protegida através das ZEUs, agora pelo PEDOT, inclusive, né, um novo plano do próprio município. Muito obrigada, arquiteta Patrícia Mendes, pelos esclarecimentos trazidos aqui ao Jornal Cidade Verde sobre o prédio onde funcionava o antigo Cine Rex ali na Praça Pedro II. Uma história que ainda pretende render muito daqui para frente.